povo, tudo firmeza? Eu tô, ó, feliz. Eu tô muito feliz, passei quase uma semana em Macau. Por isso, né, de antemão, quero pedir desculpa aí pela demora. Eu até tentei gravar o vídeo lá em Macau, mas foi uma semana que parece que foi 2 dias. Quando eu pensei que ia dar tempo. Porque assim, ó, meus pais estavam de mudança, eu tive que ajudar um pouco na mudança. Então era tanta coisa pra pôr no lugar, que quando eu tinha uma vaguinha, que em vez de eu gravar o vídeo, o que eu ia fazer? Eu ia descansar, né, eu ia cochilar, interior, cidade calma ali onde a gente tava, é muito demais. Aí eu tive que aguardar chegar aqui de volta Natal para poder gravar um vídeo para vocês. Mas justamente sobre Macau, que me fez refletir uma coisa boa, que me fez refletir uma coisa bem legal que eu queria compartilhar com vocês. Você que não conhece a minha cidade, você que não conhece Macau, vou te falar uma coisa. Na entrada da cidade tem um moinho, que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse moinho é o cartão postal da cidade, é um dos pontos turísticos que tem na cidade, chamado Moinho dos Ventos. E ele fica na entrada da cidade. Então, eu passei a maior parte da minha infância dentro de Macau e eu mal saí de Macau. Então, por mal sair de Macau, eu mal via esse moinho que fica na entrada da cidade. E uma coisa que eu lembro, que era bastante interessante, é que a gente pegava o ônibus e aí eu procurava o lado que passava mesmo na lateral do moinho. Por quê? Porque como eu mal via, pra mim aquilo ali era o máximo, um moinho daquele tamanhão, né? Eu, uma miniatura. Eu contava as horas pra eu passar de lado e ver o tamanho desse moinho e ali me sentia o máximo porque estava passando perto do moinho. Aí eu corria pra janela e eu me abestalhava assim, olhando pro moinho assim. E aí já foi, o moinho passou, porque era rápido, né? E aí depois, com minha adolescência, eu fui morar na Coab, que é um conjunto habitacional que fica a 10 km de Macau. É justamente onde minha mãe tá morando hoje. E aí que eu morava na Coab, a 10 km antes de Macau, mas eu estudava em Macau. Quando eu comecei a ministrar aulas de teatro em Macau, eu também ia para Macau, não só mais para estudar, mas agora também para dar aula. E aí quando eu comecei para Macau todos os dias de manhã estudar e todos os dias à noite dar aula, então significava que 2 vezes por dia, 4, né, na ida e na volta, eu via o moinho. Ou seja, aquela alegria, aquela atenção que eu dava quando eu era criança, olhando para aquele moinho, já começou a ser muito natural para mim, porque todo dia eu passava por ali. Quando eu era criança, para mim era novo, mas depois, já um pouco maior, aquilo deixou de ser novo, passou a ser algo natural, passou a ser uma rotina na minha vida e eu comecei a ignorar. Passava por ali e ignorava o moinho. E aí, quando eu estava indo olhar para o moinho, eu lembrei justamente disso, da atenção que eu dava antigamente, aquilo que era novo e hoje que é aquilo que se tornou natural para mim. E aí, lembrando disso, eu queria falar justamente sobre o primeiro amor. Quando eu falo primeiro amor, eu quero deixar uma coisa bem clara. Não é que existe um segundo amor, né? Não é no sentido literal, não é no sentido radical da palavra. Mas quando a gente fala do primeiro amor, a gente está falando das primeiras atitudes, aos comportamentos primários e à alegria dos acontecimentos importantes. Então, primeiro amor nesse sentido, daquilo que se tornou novo, importante, primário para você. Vou dar um exemplo quando você tem o seu primeiro violão. Hoje eu possuo 3 violões, mas eu não me desfiz do meu primeiro, tá lá, eu não uso, mas tá guardadinho, porque é minha paixão, meu primeiro violão, Sarafina, que é o nome que eu botei no violão. Sarafina é bem conhecido, mas hoje tá guardadinho. Às vezes não é só questão do primeiro objeto, mas por exemplo, celular novo, né? Que a gente não quer largar, que a gente fica lá toda hora vasculhando as funções que tem, as que não tem, tal. Enfim, tudo aquilo que é novo para nós e a gente tem uma certa empolgação com isso. E é isso que eu remeto o primeiro amor. E aí, espiritualmente falando, o primeiro amor aqui é justamente a alegria de se encontrar com Cristo, a alegria de ter Jesus agora como algo real na sua vida, a intimidade que você agora tem com Ele, o desejo de cultuá-lo direto. E aí isso leva a um amor e uma comunhão com os nossos irmãos, leva a uma dedicação sincera, a um prazer em servir, né? Então, espiritualmente falando, o primeiro amor está ligado nisso, né? Assim como eu, quando conheci a Cristo, 100% aquele gás, aquela alegria, não que hoje tenha acabado, não que hoje tenha diminuído, mas a alegria dessa nova vida que a gente recebe, é que a gente dá o nome de primeiro amor. Eu gostaria de falar rapidamente sobre uma passagem na Bíblia que fala justamente sobre uma igreja que abandonou o primeiro amor. Está lá em Apocalipse, capítulo 2. Eu vou ler para você 2 versículos rapidinho para você entender. Quando a gente diz que vai ler Apocalipse, né, os irmãos já ficam com medo, parece que a gente vai falar da besta que abriu do mar, que vai sair um dragão aqui, que vai sair o bicho de 7 cabeças, que vai no seu... Não se preocupe não. Essa passagem está falando das cartas à igreja, e em especial essa aqui é a de Éfeso, que Cristo fala assim no capítulo 2, versículo 4. Diz assim: contra você, porém, tenho isto, você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio.
Justamente isso que eu queria falar para vocês. Olha só, o sentido do moinho para mim, o moinho não perdeu a sua beleza, o moinho não perdeu a sua grande estrutura, o moinho não saiu do seu lugar, o moinho continua sendo bonito, o moinho continua sendo bela. O que mudou foi meu ponto de vista em relação a ele, a minha visão em relação a ele. Então é como se eu tivesse perdido o prazer de observar as coisas com a alegria que eu observava antes. E aí, espiritualmente falando, é como se a presença de Deus ou Cristo na minha vida deixou de ser aquela alegria que eu tive no primeiro amor, deixou de ser aquela alegria que eu tive no início das coisas, deixou de ser aquele prazer em servir e passou a ser algo natural, porque muitas das vezes a gente observa Cristo, a gente observa Deus em nossas vidas de forma natural, como agora uma rotina com a qual a gente ignora, com a que não precisamos dar tamanha atenção como a gente dava do início, a qual a gente não precisa orar tanto como a gente orava no início, a qual a gente não precisa ler tanto a Bíblia como a gente lê no início, porque agora a gente já conhece o mais profundamente e a gente acha que naturalizar essas coisas é algo normal, é algo comum. A gente deixa o primeiro amor quando essas coisas deixou de ser prazerosas, quando essas coisas deixou de ser comum, quando ela deixou de ser natural em nossas vidas. Aí nós abandonamos a prática da oração, a prática da leitura bíblica, nós começamos a dar mais atenção a outras coisas seculares do que ao próprio Deus. Nós tratamos agora com indiferença. Veja bem, o primeiro amor você dedica uma atenção, o primeiro amor você dedica a sua alegria àquilo ali. E agora quando você torna isso em outra coisa que não seja essa primeira coisa, é lógico que você está abandonando o primeiro amor. Mas qual é a consequência disso tudo? Quando a gente abandona o primeiro amor, a gente perde o sabor das coisas, sabe? A gente perde muitas das vezes a fé. A gente começa a enxergar tudo cinza, a gente começa a ficar frio, a gente começa agora a ser mais relaxado, a gente começa agora a entrar numa situação de comodismo. E aí o Senhor está nos dando uma chave aqui no versículo 5, quando ele fala assim: lembra de onde você caiu e arrependa-se. Ou seja, a gente parar para analisar onde tudo começou a mudar em nossas vidas, onde tudo passou a ser diferente. Ou seja, lembrar de onde a gente caiu, a gente ir lá atrás, ver exatamente onde foi o nosso erro, ver exatamente onde foi que a gente começou a mudar e agora fazer as coisas diferentes e agora fazer as coisas de uma forma nova. E aqui entra justamente o nosso arrependimento, o desejo de mudar, o desejo de fazer diferente. Pratique as primeiras obras na sua vida. Volte lá atrás e faça diferente. São 3 lições super importantes. Lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar às primeiras obras, para que a gente possa agora fazer tudo diferente. Não perca o sabor de ver as coisas que Deus tem feito para você. Não perca a alegria de estar com o Espírito Santo, com Cristo na sua vida. Não torne natural o seu contato com Cristo, mas se mantenha firme nessa alegria do primeiro amor que a gente teve, para que ela possa continuar, prosseguir em nossas vidas e até que o Senhor venha, a gente possa estar com Ele lado a lado, caminhando e seguindo os passos do Mestre. Que Deus abençoe a sua vida. E aí, feliz por tudo isso, eu quero agradecer justamente a algumas pessoas que entraram em contato comigo e trocaram papo justamente como eu pedi. Tá sendo ótimo gravar esses vídeos, que é uma forma justamente de eu manter contato com as pessoas que agora estão um pouco mais distantes e de conhecer pessoas novas. Então estou amando o carinho que vocês estão tendo, tá sendo muito gratificante para mim, espiritualmente falando, em ouvir vocês dizer que estão sendo abençoados, em ouvir vocês dizer que estavam com saudades de me ouvir falando a respeito de Deus, né? As pessoas que participavam dos encontros de jovens lá em Macau. É muito importante que você possa compartilhar isso com alguém, para que essas pessoas também sejam abençoadas e para que, quem sabe, também a gente possa estar aí ajudando, né, espiritualmente com uma palavra de fé, com uma palavra de amor. Então é muito importante que você se inscreva nesse canal, dá um like aí, um gostei, compartilha para o seu amigo e ativa as notificações para que você possa estar acompanhando aí todos os vídeos e assim você não perder nenhuma palavra de ânimo, de reflexão de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe. Fui!